Vamos lá falar sobre as principais notícias e informações do que de melhor aconteceu nesses últimos dias no mercado de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos, além de ser autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. E toda semana eu estou aqui trazendo notícias e informações para vocês sobre o mercado de fundos imobiliários. Então, se você não quer perder nada, já inscreve aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário. Vamos começar com a primeira notícia de hoje, que é sobre o maior fundo aí da Bolsa, o MXRF, que fechou a sua 11ª emissão de cotas. Para quem não sabe, é a subscrição de cotas na qual a gestão vende novas cotas do fundo imobiliário para, assim, buscar recursos para investir em novos ativos. Então aqui a gente pode ver que o fundo MXRF, gerido pela XP, que possui o maior número de cotistas do Brasil, encerrou a 11ª emissão de cotas com a subscrição e integralização de 22 milhões de cotas. O valor unitário das cotas foi de R$ 9,50, sem incluir a taxa de distribuição de 14 centavos, o que dá a faixa de R$ 9,64. Então já de cara a gente já vê que não é uma subscrição que foi tão vantajosa assim. Com isso, o montante total captado atingiu 217 milhões de reais, superando em mais de 20% o valor inicial projetado, para a captação que era de 1 bi, podendo chegar a 1,2 bi. Então a ideia era captar 1 bi até 1,2, só captou 217 milhões, porque não se tratou de uma emissão, uma subscrição vantajosa para os cotistas, pois estava com preço acima do valor de mercado. No total, cerca de 19 mil investidores apenas, então um fundo imobiliário com mais de 1 milhão de cotistas, somente cerca de 20 mil utilizaram o seu direito ali de subscrição e a aplicação de recursos. Os recursos serão captados aí para novos investimentos em CRIs, que é o principal meio que o fundo imobiliário aloca seu dinheiro, e atualmente o patrimônio líquido do MXRF está na casa de 4,1 bilhão de reais. Então, de fato, como eu trouxe para vocês, essa subscrição não foi uma subscrição bem sucedida, muito pelo contrário, foi uma subscrição feita ali meio que às pressas e não chamou a atenção de mercado, mas o fundo imobiliário conseguiu ali um patrimônio que vai alocar em novos recursos. E para quem é cotista aí do MXRF, a lição principal que fica está em cima do valor patrimonial do fundo, né? Nesse momento a gente vê que é um fundo que negocia acima do seu valor patrimonial, então de fato ele não está ali em um momento bom nem de compra em mercado, muito menos da sua subscrição. Agora vamos falar sobre o BTLG11, que nesse ano de 2025 foi um dos fundos imobiliários sem sombra de dúvidas mais comentados e citados, porque ele vem em uma estratégia muito grande de aquisição de novos ativos. E aqui na notícia traz: BTLG reforça portfólio com compra de SARI 11 e lucro de 24 milhões de reais em venda. Então, o fundo imobiliário divulgou o balanço de outubro de 2025 com receita total de 46,5 milhões de reais provenientes de locações e vendas de ativos. Com base no desempenho, o fundo distribuiu 79 centavos por cota, que corresponde a um yield médio de 9% ao mês. Durante o mês, o BTLG foi beneficiado por duas grandes operações: recebimento da última parcela da venda dos ativos em Feira de Santana, Bahia, e Guarulhos, São Paulo, que gerou um lucro de 8,7 milhões, equivalente a 19 centavos por cota. Vendas que o fundo imobiliário fez há algum tempo atrás, então ainda está caindo em uns resíduos dessas parcelas. 19 centavos por cota é um valor bem interessante. Além disso, o fundo concluiu a aquisição do portfólio do SARI 11, ativo que era do Santander, que incluiu um galpão logístico em Santo André, São Paulo, e 2 edifícios corporativos localizados em São Paulo, WT Morumbi e Work Bela Sintra, com uma operação avaliada em 447 milhões de reais. Com relação aos 2 imóveis corporativos, ambos já estão em processo de venda por 557 milhões, então são ativos que não fazem sentido para o fundo, por se tratar de um fundo logístico. Então, eles compraram ali dentro de uma operação que oferecia essa possibilidade, mas prontamente esses imóveis já estão sendo vendidos, o que representa um lucro líquido de 24 milhões de reais, cerca de 54 centavos por cota em relação ao valor de compra. Então, isso aqui, de fato, é o que uma gestão ativa consegue trazer para os seus cotistas, né? Compra de imóveis e venda posterior
com bom lucro em mercado. O BTG Pactual projeta que, com a conclusão da venda, os proventos mensais devem se estabilizar entre 78 e 84 centavos. Esse último mês 79 centavos e pode assim chegar até 84 centavos por conta dessas vendas recentes. Então, muito interessante aqui. No entanto, para a conclusão da transação ainda é necessário cumprimentos regulatórios, que ali envolve o CAD e tudo mais. Então, a gente deve ver aí nos próximas semanas e meses isso desenrolar. Teve também uma emissão de cotas do BTLG, que foi a 15ª emissão, com captação inicial de 300 milhões de reais, com valor unitário de R$ 103, mais uma taxa de R$ 2,48, que dá um valor de 105. Também é uma subscrição, assim como a da MRF, que não vale a pena. Eu já vinha até comentando nas últimas semanas sobre essa subscrição, sobre essa emissão, também é uma emissão que de fato não vale a pena, apesar de eu gostar muito desse fundo imobiliário, apesar de eu gostar muito do que a gestão vem fazendo aqui dentro do FII, é uma emissão, uma subscrição de cotas que infelizmente não está em um momento otimista, interessante. Eu acho que 2026 vai ser um momento muito bom para isso, mas ainda em 2025, buscar subscrever, emitir novas cotas para o mercado ainda é um processo bem difícil, mas a gente já pode ver que a gestão aqui do BTLG já vem fazendo algumas movimentações com compras e vendas com aquilo que tem de fato de recursos ali em caixa e vem tendo ótimas aquisições por conta disso. Agora vamos falar de um fundo imobiliário de varejo que também é centro de muitas notícias, que é o TRXF11. Negociou a compra de 7 imóveis do Atacadão. Então, o TRXF, fundo esse que tem mais de 50 imóveis em mercado, negociou mais 7 imóveis ali alugados para o Atacadão, no modelo Sale and Leaseback, em que o vendedor, neste caso, o Atacadão, vende os ativos, mas segue utilizando os espaços como inquilino. Então, basicamente, o que o Atacadão faz? Vende os imóveis para o fundo, mas continua pertencendo, só que agora pagando aluguel. Faz sentido para a empresa, porque consegue ali os recursos em mão, e faz sentido para o fundo, que consegue contratos de longo prazo bem interessantes. O valor total do negócio é de quase 300 milhões de reais, de acordo com o comunicado. Então a TRXF trouxe. Trata-se de uma operação estratégica que reforça o compromisso do fundo com a geração de valor sustentável e imprevisível para as cotas. Então isso aqui ainda vai passar ali pelo CAD e o contrato deve ser assinado até o dia 19 de dezembro. Os imóveis serão locados pelo prazo de 15 anos e para essa transação a TRX está sendo assessorada pelo BTG Pactual. Então interessante demais, 7 novos ativos, contratos de longo prazo e outra notícia também envolvendo o TRXF, agora é com outra grande empresa varejista que é o Assaí. O fundo fechou um acordo milionário também com o Assaí, anunciou a aquisição de um novo imóvel locado, situado em São Bernardo do Campo, pelo valor de 92 milhões de reais. Então, esses recursos vêm ali pela 12ª emissão de cotas que o fundo imobiliário fez. O contrato de locação com a Assaí foi firmado na modalidade típica e tem vigência até março de 2040. Então, é um outro contrato aqui, também de longuíssimo prazo. Então, perceba que só com essas duas movimentações que o TRXF veio fazendo nesse mês de novembro, ele está colocando 8 novos ativos para dentro da sua carteira de investimentos, gastando ali algo próximo de 400 milhões de reais, mas com contratos de longo prazo e com empresas consolidadas em mercado. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar de fato em bons fundos imobiliários. É esse tipo de movimento e é de fato ter esse feeling em saber em qual momento o fundo imobiliário está, se vale a pena comprar, se não vale, se o preço é interessante ou não. TRXF, sem sombra de dúvidas, é uma das oportunidades, mas você precisa ter outros fundos imobiliários aí na sua carteira. E por isso eu quero te convidar a entender como funcionam as recomendações da Orion Research. Nesse mês de novembro a gente está em Black Friday. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso às principais recomendações de fundos imobiliários, ações, renda fixa, investimento no exterior com esse dólar que está num preço super interessante, vale muito a pena. Clica no botão que está aparecendo aqui abaixo, aproveita antes que o mês finalize, porque somente em novembro a gente tem condições imperdíveis para quem de fato quer aproveitar as recomendações. Já te adianto, TRXF é um dos fundos imobiliários que está na carteira, mas ela é composta por 18 ativos, 18 fundos imobiliários diferentes, e lá você vai ter outras grandes oportunidades de entrada em mercado. Então clica aí abaixo e já aproveita. E para a gente finalizar, falar de mais um fundo imobiliário logístico, que é o HGLG. O fundo ampliou participação em galpão logístico e estima impacto por cota. Então o fundo imobiliário HGLG 11 aumentou ali sua participação no galpão
Cone G06, localizado no complexo logístico Cone Multimodal, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, uma das principais regiões logísticas do país. Então, o pagamento foi realizado integralmente por meio da compensação de créditos provenientes da 10ª emissão de cotas do fundo, e o FII, que já era proprietário de 73% do imóvel, passou a deter agora 90% de participação. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ver aqui, ó, um pouco do que aconteceu. Então, o fundo imobiliário aqui, que dentro desse galpão logístico já tinha aqui cerca de 73% da participação do imóvel, agora passa a ter 90% da participação do imóvel. Imóvel esse dentro de um condomínio logístico. Ainda de acordo com o comunicado, G06 está com um módulo vago, por isso até que a área seja alocada, o vendedor garantirá ao fundo a renda mínima mensal de aproximadamente R$ 92 mil, correspondendo a R$ 25 por metro quadrado, que representa cerca de 0,002 por cota ao mês. Então, de fato, uma nova aquisição que o fundo vem fazendo. Também em Itupeva, o FII comprou 11,5% do galpão G300, com área de 7 mil metros quadrados por R$ 24 milhões. E em Simões Filho, Bahia, o fundo adquiriu 11% do espaço denominado G100 por R$ 38 milhões. Então, essas últimas movimentações do HGLG, assim como a gente viu com TRXF, BTLG, mostram que, de fato, o mercado de fundos imobiliários vem muito otimista nesse momento. A gente não vê grandes movimentações, compras, aumento de área bruta locável em momentos em que a economia e as finanças, e quem está por trás disso está com um olhar ali pessimista para tudo isso. Então, de fato, é um momento bem interessante para o mercado de FIIs. A gente ainda está com a Selic lá em 15%. Provavelmente a gente deve ver até o final do ano que vem uma queda nessa Selic e assim o mercado de fundos imobiliários começar a se valorizar. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre todas essas notícias que eu te trouxe. Até o próximo vídeo e valeu!